Lucas capítulo 24, versículo 13. Antes da gente ler, eu quero lembrar os irmãos que no domingo de manhã nós temos ceia, às 9 da manhã. No domingo à noite temos ceia também, 19h30. E com a presença do doutor e pastor Anderson Silva. Não é aquele lutador não, tá? Ele vai estar aqui fazendo o lançamento do seu livro, Restaure ou Renove os Seus Sonhos, tá bom? Então eu queria convidar todos, convidar você que está em casa e convidar você para que você convide outras pessoas. Traga o vizinho, a sogra, a mãe, o colega de trabalho, convida todo mundo para estar com a gente aqui no domingo à noite. E avisar que o Casados para Sempre começou ontem, temos vagas abertas para a próxima turma. E o curso de teologia começa na segunda-feira, dia 4, segunda-feira próxima, às 20 horas lá na Unopar. Se você tem interesse, aí na sua casa, você que está aí assistindo, se você tem interesse, entre em contato com a gente, tá bom? E no dia 10 nós temos AGE, Assembleia Geral Extraordinária, a partir das 19h30, no dia 10. Então todos os membros da Primeira Igreja Batista de Três Passos convocados para a nossa Assembleia Geral Extraordinária para a eleição da nova diretoria. Vamos ao texto, Lucas capítulo de número 24, versículo 13. Amém? Então vamos lá, me acompanha aí. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho falavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com ele. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Preste bem atenção no versículo 21. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres de nosso grupo foram até seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus estava vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver, e de fato tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria a viagem. Mas eles insistiram: fique conosco esta noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu-o, ele lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento, ele desapareceu. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos, que lhes disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou, ele apareceu a Pedro. Amém? Eu quero falar com vocês sobre como vencer a frustração. Como vencer a frustração. Primeiro, eu quero definir o que é frustração com você. Frustração é um sentimento de não ter alcançado o resultado esperado. Frustração é uma decepção. Todos nós aqui já enfrentamos a tal da decepção.
todos nós aqui já enfrentamos a tal da frustração. E quando eu olho para o versículo de número 21, que eu pedi a sua atenção, o versículo 21, esses dois discípulos que estavam caminhando em direção ao povoado de Emaús, e eles iam falando acerca do que havia acontecido há 3 dias atrás, mataram o Messias, mataram o nosso Salvador, e agora tudo está perdido, e de repente aparece um homem ali e começa a conversar com eles, e esse homem é o próprio Jesus, já ressurreto, já havia ressuscitado, e esse homem, que é Jesus, pergunta para eles, do que vocês estão falando? Aí eles tiram um sarrinho de Jesus, você está vindo de Jerusalém e é a única pessoa que não sabe o que aconteceu lá. O que é que aconteceu? Conta para mim, né? Já que a gente não tem redes sociais, né? A gente não sabe das novas, então conta para a gente aí, melhor, conta para mim o que é que aconteceu. E eles começam a explicar para Jesus o que havia acontecido com Jesus. Olha só que coisa interessante. E eles continuam explicando para Jesus, e quando eles chegam no versículo de número 21, eles dizem assim, mataram o Jesus de Nazaré, e nós, versículo 21, tínhamos a esperança, ou seja, não temos mais, tínhamos a esperança de que ele fosse aquele que iria resgatar Israel. Resgatar Israel do quê? Resgatar Israel da opressão romana, resgatar Israel e devolver a Israel a glória do reinado de Davi, a glória do reinado de Salomão. Essa era a expectativa dos discípulos, essa era a expectativa das pessoas que caminhavam com Jesus, que Jesus iria pegar em espadas, assim como fez Davi, e iria lutar por Israel, devolvendo então a glória de Israel, a glória do passado de Israel. Esse era o sonho dos discípulos. Por isso, esses dois discípulos aqui no caminho de Emaús, eles dizem assim, um deles, a Bíblia diz que o nome era Cleopas, preste atenção nisso, eles estavam falando com o próprio Jesus, e eles não sabiam, e eles disseram assim, nós tínhamos a esperança de que fosse ele, aquele que iria remir Israel, resgatar Israel, devolver a glória a Israel, devolver a glória dos tempos de Davi, dos tempos de Salomão. E isso aconteceu já há 3 dias, ou seja, nós estamos profundamente decepcionados. Jesus decepcionou a gente, porque a gente esperava que ele seria o cara, mas de repente ele se entregou para morrer, porque ele tinha o poder para se salvar, ele tinha o poder para se libertar, um homem que ressuscitou mortos, um homem que abriu os olhos do cego, que levantou o paralítico, ele tinha o poder para fazer isso, e foi com essa expectativa que Judas entregou Jesus. A expectativa de Judas era que ao ser preso Jesus, ele iria se mostrar o seu poder, e ia desencadear então uma guerra, para que Israel, lutando então na liderança de Jesus, debaixo da liderança de Jesus, pudesse ter de volta as glórias dos tempos de Davi e Salomão. Foi com essa expectativa que Judas entregou Jesus, mas quando ele viu Jesus então simplesmente se entregando, ele viu o que ele tinha feito, devolveu as moedas e foi e tirou a própria vida, cheio de remorso. Mas aqui os dois discípulos que estavam indo em direção a Emaús, conversando com Jesus, eles expressam a frustração. Tínhamos a expectativa de que fosse ele, aquele que iria remir Israel. E Jesus então chama eles de tolo. Vocês são tolos. Será que vocês não entendem que o Cristo deveria morrer? E Jesus começa a explicar as Escrituras, mostrar o que Moisés falou, mostrar o que Isaías falou, Isaías 53. Ele seria moído, ele seria transpassado. Esse capítulo 53, ele é proibido em Israel até hoje. Não ensina o capítulo 53 de Isaías nas escolas. A matéria do Antigo Testamento é matéria obrigatória nas escolas em Israel. Mas ninguém fala de Isaías 53, porque ali está explícito, muito claro, que aquele texto fala do homem chamado Jesus, que há 2000 anos atrás morreu na cruz e ressuscitou ao 3º dia. Quais são as frustrações da sua vida? Deus já te frustrou alguma vez? Jesus já te frustrou alguma vez?
já me frustrou. Jesus já me frustrou. Sério, sério. Por quê? Porque eu criei expectativas irreais. Eu achava que Jesus era o gênio da lâmpada, que era só esfregar e fazer o pedido, e ele ia fazer tudo que eu queria, ele ia realizar todos os meus desejos. Aí quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu percebi que Jesus não era o gênio da lâmpada. Uma coisa é o gênio da lâmpada, outra coisa é o Jesus da Bíblia. Ele nem sempre vai dar o que eu quero, ele nem sempre vai responder a minha oração com um sim. Às vezes a oração vai ser não. A resposta da oração vai ser não. Todo ser humano passará por frustrações, isso é inevitável. Uma vida sem frustrações não existe. Nós precisamos aprender a lidar com a frustração. O maior erro que os pais cometem hoje é não permitir que seus filhos se frustrem. Sabia disso? Antigamente, os nossos pais não se preocupavam com isso, eles nos frustravam. E hoje, muitas vezes, os pais de hoje em dia, eles não estão preocupados em ensinar os filhos a enfrentar a frustração. A gente dá tudo o que os nossos filhos querem. Tudo que eles querem a gente dá. A gente não consegue se impor e frustrar os nossos filhos. Mas nós precisamos entender que as crianças precisam aprender a lidar com a frustração. Não podemos criar os nossos filhos dentro de uma bolha. Imagine a reação dessa criança quando ela for adulta e receber o primeiro não da sua vida. Ela nunca ouviu não. Talvez você cresceu sem nunca ouvir não. Aí hoje, depois de adulto, você não sabe lidar com os relacionamentos, porque você não sabe trabalhar com a frustração, você não sabe receber um não. Você consegue se lembrar de alguma vez na sua vida em que você ficou frustrado com alguma situação? Você lembra de alguma vez que você criou expectativa e a frustração ela é proporcional à expectativa? Se você cria uma expectativa muito alta, a sua frustração ela vai ser também dessa altura. Se a sua expectativa está aqui, tudo que está abaixo disso é frustração. Então todos nós de alguma forma já enfrentamos na nossa vida a frustração, e eu imagino que se você é normal como eu, todos os dias você experimenta um pouquinho de frustração, porque essa vida é imperfeita, nós nunca alcançamos tudo aquilo que desejamos, nós somos de carne e osso, então precisamos enfrentar as frustrações. E como você tem lidado com as frustrações?